A Fórmula 1 pode ter uma sessão classificatória diferente a partir do ano que vem. A categoria estuda a possibilidade de fazer alguns ajustes no formato atual para, quem sabe, trazer algumas novidades e agitar as coisas. Mas o que de fato ela planeja? Para tentar entender aonde a Fórmula 1 quer chegar com essa classificação, é importante entender o caminho que a categoria traçou até chegar nesse formato atual. Até 2002, a classificação não tinha muito mistério. Sessão de 60 minutos, 12 voltas por piloto e a ordem do grid era estabelecida do melhor para o pior tempo. Lembrando que até 95 eram duas sessões, uma na sexta, uma no sábado, e aí os tempos eram combinados. O ponto positivo do formato é que era um regulamento bastante fácil de entender, sem muita complicação. Mas o ponto negativo era que muitos pilotos, principalmente os de ponta, esperavam até a fase final do treino para fazer suas tentativas. Então era frequente que a pista ficasse vazia por um bom tempo, o que é ruim para a Fórmula 1 pensando no público que está na pista e que assiste pela televisão. Então, para 2003, houve a primeira mudança radical. Na tentativa de tornar a sessão ainda mais dramática, a Fórmula 1 estabeleceu que cada piloto teria uma única volta rápida, um de cada vez na pista. O formato passou por ajustes diferentes em 3 anos, mas mantendo mais ou menos o mesmo conceito. O ponto positivo do formato era que de fato a sessão se tornou mais dramática e menos tolerante ao erro. Sem contar que, com um carro de cada vez na pista, todas as equipes tinham a mesma exposição na televisão. Por outro lado, o ponto negativo principal era que a Fórmula 1 sentia que os protagonistas atuavam muito pouco em uma ocasião tão importante. Ou seja, a pessoa ligava a televisão e via seu piloto preferido em ação só por 1 ou 2 minutos. Por isso, a Fórmula 1 decidiu criar esse formato meio híbrido, que mantinha uma certa tensão pelo mata-mata, mas que colocava os pilotos para atuar por mais tempo e sem possibilitar que a pista ficasse vazia. Desde que o formato foi introduzido em 2006, ele também passou por alguns ajustes, mas segue de uma forma geral a mesma proposta. Os pilotos passam por Q1 e Q2 até que os 10 melhores decidam a pole no Q3. Agora o que a Fórmula 1 estuda fazer é dar um passo além, ou seja, criar uma quarta fase para, quem sabe, aumentar a imprevisibilidade ainda mais. Nos moldes atuais, isso resultaria em 4 pilotos sendo eliminados em Q1, Q2 e Q3 para que os 8 sobreviventes disputassem a pole nesse novo Q4. O raciocínio é que, por ter mais fases eliminatórias e menos tempo de duração de cada uma, os pilotos tenham margem de erro reduzida, o que poderia bagunçar a ordem final do grid. Porém, o grande desafio que a Fórmula 1 tem em qualquer mudança no seu regulamento esportivo é se precaver contra possíveis efeitos colaterais indesejados. No atual regulamento, a alocação dos pneus por parte das equipes está diretamente relacionada à estratégia que cada uma pretende utilizar na classificação. Então, como é que isso ficaria, né? A Fórmula 1 ia redistribuir os pneus de acordo com essas novas fases, com essa nova configuração de fim de semana? Lembrando que hoje os pilotos que avançam à fase final da classificação são obrigados a largar na corrida com os pneus da melhor volta do Q2. Então o atual regulamento dá brecha para que os pilotos prefiram largar de 11º ou 12º, podendo escolher o pneu que quiserem para a largada, do que passar para o Q3, largar em 9º ou 10º e ter que usar necessariamente o pneu da melhor volta do Q2. Então, como a Fórmula 1 faria para estimular os pilotos a quererem avançar para o Q4 sem que isso comprometa a estratégia de corrida? É esse tipo de situação que ela precisa definir bem. A Fórmula 1 não pode se esquecer que há pouquíssimo tempo ela teve boa intenção em fazer uma mudança, mas que o resultado final foi um desastre porque ela não pensou em todos os detalhes. Quem não se lembra daquele formato usado no começo de 2016, com os pilotos sendo eliminados a cada 90 segundos? A ideia era a mesma, aumentar a imprevisibilidade e potencialmente colocar os protagonistas em maior vulnerabilidade, mas não deu certo. O que se viu foi uma sessão em que ninguém andava nos momentos decisivos. Essa busca da Fórmula 1 pelo entretenimento, até mesmo na sessão classificatória, ela não pode ser desenfreada, porque pode ter consequências que ela não pensava no começo e aí sim o resultado fica ainda pior. Então qualquer decisão que a Fórmula 1 tomar com relação ao seu regulamento esportivo não pode ser impulsiva, ela precisa ser muito bem pensada e muito bem embasada para evitar qualquer tiro pela culatra. Então vamos ficar de olho no que a Fórmula 1 vai fazer e acompanhar as novidades. Mas e você? Qual que é o seu formato ideal para a sessão classificatória? E que sugestão você daria para a Fórmula 1? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal do Projeto Motor e ficar sempre de olho no projetomotor.com.br. Até a próxima!